Olá, queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos estudar a lição 3 da classe de jovens e o tema é Um Coração Protegido. Não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta este vídeo para fortalecer o nosso canal e compartilhe nas suas redes sociais. O assunto de hoje ele é muito importante porque trata do coração, o homem interior. O sábio Salomão, no capítulo 4, ele dá instruções ao seu filho de como ser e viver uma vida abençoada. Portanto, na lição de hoje, nós iremos estudar o capítulo 4, avançando nestas lições tão preciosas com a classe de jovens. Estamos estudando o livro de Provérbios. Muito bem, vamos para, portanto, aqui o slide da nossa apresentação, onde o assunto está aparecendo aí no seu visor, a lição 2 desta classe, Um Coração Protegido. O texto bíblico principal está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. O resumo da lição nós podemos assim resumir: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Esta lição explorará como podemos guardar o coração, protegendo o pensamento, as emoções, os sentimentos e a vontade. Nós vamos observar a partir da lição escrita, muito bem escrita, diga-se de passagem, pelo pastor Marcelo Oliveira, que coração na Bíblia tem esse entendimento. O coração no contexto bíblico, veterotestamentário e também no contexto do Novo Testamento, tem esse viés, tem esse sentido de que coração significa o nosso homem interior, que ele pode aqui estar muito bem representado pela ideia de pensamento, vontade, emoções e sentimento. Portanto, quando nós falamos em coração no texto bíblico, o texto bíblico está se referindo ao pensamento do homem, à vontade do homem, às intenções do homem e também às suas emoções. Verificaremos que um coração protegido é um coração que está sempre vivendo o propósito de Deus para a sua vida. O que é que nós guardamos no nosso coração? O que é que nós estamos armazenando no nosso homem interior? Nós, seres humanos, temos por hábito reservar, guardar, esconder, colocar no fundo do nosso coração emoções. Às vezes armazenamos sentimentos ruins, tragédias, memórias que nos causaram dores. Entretanto, nós vamos, pela palavra do Senhor, está sempre sendo advertido a proteger o nosso coração, a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E uma pergunta, à guisa de introdução, precisa ser feita. O que é que domina o nosso coração? Quem está reinando no nosso coração? Quem está dominando este ser interior, esta vida interna, este homem interior? Obviamente, se o nosso coração for dominado pelo Santo Espírito do Senhor, as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa vida externa, ela manifestará certamente o caráter de Cristo, a vontade de Deus. Entretanto, por outro lado, se outro estiver dominando, reinando o nosso coração, as nossas ações, os nossos comportamentos também serão manifestos. É aquilo que a palavra de Deus nos diz por Tiago: é pelo fruto que se conhece a árvore. Os frutos vão mostrar, vão revelar que tipo de coração temos e quem está reinando e quem está dominando o nosso coração. Vamos, portanto, dar sequência à ministração desta aula de hoje,
Deus abençoe todos os nossos novos inscritos que estão chegando no canal, nos ajudando a crescer. Você, professor desta classe, você que é aluno, você que nos acompanha aqui, Deus te abençoe e a palavra do Senhor possa alcançar a todos nós nesse dia. O primeiro ponto da lição, o conceito bíblico de coração. Na Bíblia, coração tem um conceito próprio. Nas escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, especialmente no contexto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, a palavra coração ela tem um sentido muito particular, um sentido que nós queremos aqui conversar com vocês. Bom, o capítulo 4 de Provérbios, ele é trazido pelo comentarista a partir de uma compreensão da leitura feita pelo próprio rei Salomão, né? O rei Salomão, quando escreveu o capítulo 4, ele escreveu este capítulo aconselhando o seu filho ou seus filhos e todos os demais que tivessem ou teriam acesso à leitura de Provérbios, especialmente os jovens, conforme nós já constatamos em lições anteriores. No capítulo 4, portanto, de Provérbios, Salomão aconselha seus filhos. E neste aconselhamento, Salomão, o sábio, ele apresenta dois caminhos. No versículo 10 a seguir, ele apresenta o caminho da vida, ele apresenta o caminho da sabedoria, caminho que foi traçado por Deus, a vereda dos justos, né? A vereda dos retos, e ele vem tratando deste tema desde o primeiro capítulo. Ele apresenta um caminho. E nós, na aula anterior, falamos, inclusive, apresentando João capítulo 14, versículo 6, em que Jesus se apresenta como sendo o caminho. Jesus não é mais um caminho. Jesus ele é o único caminho que deve ser andado, né? Nós devemos andar por este caminho, por esta vereda, porque é o caminho que nos conduz a Deus, é o caminho que nos conduz à vida eterna. O segundo caminho que é apresentado por Salomão aqui no texto é o caminho dos ímpios. Ele apresenta o caminho da sabedoria, o caminho dos retos, o caminho para aqueles que buscam andar em retidão. Também advertindo os jovens e seus filhos, Salomão apresenta o caminho da impiedade, o caminho da perversidade. E jovens, você que está nos assistindo agora, observe pela leitura de Provérbios capítulo 4, que a sabedoria ela é aqui, mais uma vez, apresentada como um caminho. Você, professor de escola dominical, deve sempre estar lembrando os seus jovens, lembrando os seus alunos desta classe tão maravilhosa, que eles devem andar neste caminho, ou caminho da sabedoria. A palavra coração no texto bíblico do Antigo Testamento está aparecendo aqui na sua tela, liberra. Esta é a expressão para coração, especialmente aqui no versículo 23, liberra. E a expressão liberra, ela vem da raiz hebraica que contém a palavra leb. Coração, portanto, na Bíblia tem essa expressão que significa pensamentos, que significa emoções, sentimentos e vontade, desejo. No coração, vamos perceber que está todas as intenções. No coração está todos os desígnios do homem. Quando eu falo homem aqui, naturalmente, estou me referindo ao gênero homem e mulher. Esta palavra coração, ela aparece com muita frequência nos escritos de Salomão. Em Provérbios, por exemplo, o termo aparece mais de 70 vezes. E nos escritos do sábio Salomão, a palavra coração raramente, em pouquíssimas vezes, se refere ao órgão físico. Nós estamos tratando aqui sobre coração, falando nesse aspecto, e talvez alguém esteja pensando que a palavra coração aqui está se referindo
ao órgão interno do homem. Não. Coração, no texto bíblico, especialmente aqui em Provérbios, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o termo não se refere ao órgão do homem, a esse órgão muscular que bombeia, né, todo o sangue do ser humano. Não é sobre esse aspecto que a Bíblia está tratando. Coração, na Bíblia, se refere ao nosso ser interior, ao homem interior. É o coração que move as vontades, as ações das pessoas. E é por esta razão que Salomão disse que ele, né, o homem interior, o coração, é a saída da vida. O coração, portanto, é uma fonte que jorra para a vida externa. E é isso que a lição, basicamente, estará tratando durante toda a lição, o texto de Provérbios, capítulo 4, que se desenvolve a partir da lição escrita pelo pastor Marcelo Oliveira. A origem dos pensamentos. Mateus, capítulo 15, versículo 19, o próprio Senhor Jesus, ele trouxe esse tema com muita clareza. Não resta dúvidas que Jesus aqui está tratando deste assunto e falando de onde se originam os pensamentos, as ideias. Pensamentos, portanto, eles têm uma origem. E Jesus disse que essa origem é no coração, porque do coração procedem. Ou seja, Jesus está dizendo que o coração é a fonte dos maus pensamentos. O coração também é a fonte dos bons pensamentos. O coração é quem vai determinar os pensamentos. Jesus disse: do coração procedem os maus pensamentos. Aí ele cita alguns exemplos aqui, como mortes, assassinatos, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isto procede do coração. Daí a necessidade de um coração novo, de um coração remido, de um coração que recebeu uma transformação do Espírito de Deus. Somente um coração remido, um coração transformado, um coração limpo, que manifestará, portanto, pensamentos, ideias que agradam a Deus, não pensamentos maus. Pensamentos maus é o reflexo de um coração que ainda não foi regenerado, de um coração velho, de um coração que não foi remido pela palavra do Senhor. Portanto, nasce aí a necessidade de proteção. No versículo que apresentamos aqui, Jesus apresenta que do coração procede os maus pensamentos. E o crente, o servo de Deus, o jovem cristão, deve ter em mente a percepção, a necessidade de proteger o seu coração. Por isso devemos proteger o centro da vida. O coração é o centro da vida. Para isso é preciso proteger o pensamento, proteger emoções, proteger sentimentos e proteger as vontades. Observe que coração aqui, nós podemos dizer claramente que coração é sinônimo de pensamentos, coração é sinônimo de sentimentos, emoções e vontades. Nós temos aqui quatro características de coração no texto bíblico. O texto bíblico está nos apresentando, portanto, que um coração dominado pela palavra de Deus, um coração possuído pelo Espírito de Deus, pensamentos, as emoções, as vontades, os sentimentos desta pessoa, deste jovem cristão, serão emoções, pensamentos e vontades guiadas, conduzidas, orientadas pelo Espírito do Senhor, pela palavra de Deus. Portanto, é muito importante refletirmos sobre o que está reinando no nosso coração. O nosso coração, um pregador uma vez disse,
O coração do homem é como um trono. E neste trono alguém está reinando. A pergunta que eu faço é: quem está reinando no seu coração? Quem está reinando no meu coração? É muito importante refletirmos nesse ponto da lição. Prosseguindo, protegendo o pensamento. O pensamento bíblico. Nesse ponto da lição, nós já vimos que coração tem a ver com pensamento, tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento e tem a ver com vontade. Vamos ver a proteção do pensamento. O pensamento bíblico, tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda, apresentadas por Salomão aqui no versículo 20 e no versículo 21 do capítulo 4 de Provérbios, denotam uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. Observe que Salomão está solicitando, requisitando, advertindo, exortando os jovens para se atentarem, para guardarem. E estas duas ações refletem o processo racional do pensamento. Aqui envolve o intelecto, envolve a racionalidade, envolve a razão. Olha o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, tradução da Nova Versão Internacional. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, agora atentem, pensem nessas coisas. Paulo está dizendo aqui que os nossos pensamentos, eles vão naturalmente refletir o nosso coração. Essas ações aqui que Paulo diz, o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente, o que é digno de louvor, é nisso que devemos colocar o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso pensar deve certamente ser norteado por essas atitudes, por essas ações. Olha só que coisa interessante. Nosso pensamento, portanto, precisa se ocupar dessas coisas que agradam a Deus, essas coisas que certamente falam de uma mente que está dominada pelo Espírito do Senhor. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 5, diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nossas maiores batalhas são travadas aqui, no campo da mente. O que Paulo está dizendo com isso? Levar cativo o pensamento à obediência de Cristo? É isso mesmo. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Nós precisamos levar prisioneiro a Cristo as nossas emoções, as nossas vontades, e aqui no caso, né, nós estamos nos referindo especificamente ao pensamento. O pensamento do jovem cristão deve ser preso a Cristo, deve ser cativo a Cristo. Paulo quer dizer com isso é que o jovem cristão, é que nós, todo salvo, todo servo de Deus, precisa ter o seu pensamento em Cristo, pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas que são virtuosas, nas coisas santas, naquilo que agrada a Deus, naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Portanto, nossos pensamentos, eles devem estar cativos, devem ser levados prisioneiros a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nós somos o doulos de Cristo, né? A palavra em grego doulos é servo ou escravo. Nós somos escravos de Jesus, nós somos servos de Jesus. O que Jesus nos determina, o que ele nos manda fazer, pensar, agir, assim deve ser o nosso proceder, a nossa maneira. Isso é ter um coração protegido. Sua mente, lugar de vitórias ou derrotas?
Este é o tema de um livro escrito pela saudosa professora Dalgisa Coelho. E nesta obra, a professora tratou de um assunto muito importante, que é a mente. A mente é um campo de batalha e é na mente que iremos vencer ou também, por outro lado, perder. A depender de como o nosso coração estiver. Se o nosso coração for dominado pela palavra de Deus, nutrido pelo alimento da palavra do Senhor, se o nosso coração for um coração remido, um coração regenerado, certamente a nossa mente será vitoriosa. E é na mente que nós iremos obter as nossas vitórias, vencer as nossas guerras e as nossas batalhas. Proteja a tua mente com o capacete da salvação. Proteja a tua vida com toda a armadura de Deus. E aí nós temos um pensamento protegido. Ora, como proteger o pensamento? Pelo menos algumas ações devem ser observadas, e aqui nós destacamos duas ações. Primeiro, vivendo uma vida de santidade. Salmo 119, versículo 9 ao 11, nós temos ali a meditação da palavra do Senhor, que é uma disciplina bíblica, a disciplina da meditação nas Escrituras. O escritor, nos Salmos, Salmo 119, ele exorta os jovens: como poderá o jovem manter puro o seu coração? Ele orienta os jovens a observar a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus, o jovem manterá o seu coração puro, manterá o seu coração, portanto, protegido. Depois, leia em casa, jovem, você que está me assistindo, esta passagem bíblica. E você, professor de escola dominical, oriento você a fazer a leitura, essa leitura de Salmo 119, versículo 9 ao 11. Apresente esse texto. Eu sei que seus jovens conhecem este texto, ele é muito conhecido, mas faça essa releitura e medite nesta passagem bíblica tão importante. A segunda ação que o jovem, que nós devemos ter para manter o pensamento protegido, é vivendo sob a influência dos valores divinos. Quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontade serão influenciados por ele. O contrário também é verdadeiro. É muito importante viver sob a influência dos valores divinos. O mundo tem esposado com muita força, né? com muita intensidade, valores que não são valores da palavra de Deus. O mundo tem apresentado muitos valores que contrariam os valores divinos. Nós precisamos estar atentos para não sermos cooptados pelos valores mundanos. Os valores bíblicos, os valores cristãos, estes valores precisam dominar o nosso pensamento, precisam dominar as suas ideias, as nossas ideias. É somente assim que nós teremos uma vida vitoriosa em Deus. Foco no versículo. Como aqui no canal nós temos como objetivo foco teológico, vamos agora dar um foco, vamos dar uma ênfase, um destaque ao versículo 23 de Provérbios. Nesse versículo, Salomão escreveu assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse texto é o texto principal, é o texto-chave deste capítulo 4, o capítulo inteiro. Aqui, nós vamos observar três características, três coisas precisam ser observadas aqui. A primeira é que há uma ordem, há um imperativo. Salomão diz o seguinte: porque devemos guardar o coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, aí vem a ordem. Guarda. Aqui não é um pedido da palavra do Senhor. É um imperativo, é uma ordem. Guarda o teu coração.
Depois nós temos a intensidade. Essa ordem tem uma intensidade sobre tudo que se deve guardar. E depois nós temos a razão. Por que devemos guardar o nosso coração, né? E aqui nós temos a instrução apresentada neste versículo de número 23. A razão por que devemos guardar o nosso coração. E por que nós precisamos guardar ele? Por que precisamos guardar o centro da nossa vida, que é o coração? Salomão responde: porque dele procedem as saídas da vida. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É exatamente isso. Uma boca, ela deve pronunciar aquilo que está no coração. Às vezes haverá a tentativa de esconder o que está no coração com palavras adocicadas, açucaradas, com maquiagem. Entretanto, cedo ou tarde, a fonte, né, ela vai jorrar. E uma vez que este coração estiver cheio da palavra de Deus, aquela boca também certamente vai transmitir somente a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto da lição. E neste terceiro ponto, o assunto trazido pelo comentarista é protegendo os sentimentos e as emoções. Basicamente aqui, o comentarista ele diferencia emoção de sentimento. Sentimento é uma coisa, né? Emoção é outra, apesar de estarem relacionadas, mas há uma distinção. As emoções, elas apresentam um estado mental intenso e explosivo. Os sentimentos apresentam um estado mental menos intenso, suave. As emoções são de curta duração, os sentimentos de longa duração. Nós temos como exemplo de emoções a ira, a tristeza, medo, desprezo ou uma alegria instantânea. Já os sentimentos nós temos como exemplo amor, gratidão, compaixão, decepção, solidão. São esses sentimentos mais duradouros. São esses sentimentos que têm, no aspecto temporal, um domínio sobre o coração. Por essa razão, que nós precisamos nos atentar para um fato muito importante, é que esses sentimentos e essas emoções precisam estarem conduzidas, né, orientadas, nutridas pela palavra de Deus. Uma vez que o coração está cheio da palavra de Deus, uma vez que a meditação, que a reflexão na palavra do Senhor, este coração certamente vai manifestar emoções e sentimentos de acordo com a palavra de Deus. Essas emoções e esses sentimentos, diz o autor da lição, precisam estarem protegidos. E aí nós temos o papel das emoções. As emoções, elas não são más em si mesmas. As emoções, elas não podem ser consideradas más em si mesmas. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que, se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibrará. Perceba que o equilíbrio é tudo aqui. Uma vida equilibrada, nós teremos também emoções equilibradas. Uma vida equilibrada, nós teremos sentimentos equilibrados. Veja o equilíbrio bíblico. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou protegê-las é cultivando sentimentos virtuosos, que é a porta de entrada. E o sentimento mais virtuoso é o amor. E o autor, o comentarista, pastor Marcelo Oliveira, aqui no livro de apoio, ele nos trouxe um ponto que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: você, professor, deve, até se tiver a oportunidade, fazer a leitura
no capítulo, neste capítulo, aliás, na página 43, ele diz o seguinte: se percebermos que somos dominados pela raiva, passemos então a cultivar a mansidão. Se vermos que a nossa vida, no dia a dia, estamos dominados pela tristeza, precisamos buscar a alegria do Senhor. Se vamos verificar que a nossa vida ela está sempre envolta em contendas, nós devemos buscar e cultivar a paz. A paz deve ser buscada. Portanto, toda a virtude do Espírito tem como base o amor do Pai. Nós somos chamados a vivermos o fruto do Espírito lá de Gálatas capítulo 5. Nós precisamos cultivar uma vida pura, uma vida amável, uma vida justa, uma vida de mansidão, uma vida de alegria, uma vida de caridade, uma vida de benignidade, de bondade, de mansidão, de temperança, não é? Precisamos viver uma vida assim, guiada e conduzida pelo Espírito do Senhor. Protegendo a vontade e as saídas da vida. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequência do que cultivamos no coração. A vontade, ela, portanto, deve ser protegida também, como as emoções e como os pensamentos. O Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar e fazer o que glorifica o Senhor Jesus. Uma vez que o pensamento está protegido, a emoção e o sentimento protegidos, a vontade também precisa estar protegida. E o versículo 23 trata sobre isto, né? Salomão aqui, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. As ações, os nossos comportamentos, eles advêm de um homem interior, de um coração, de uma vida interna, né, de pensamentos, de emoções e de vontades. O que nós estamos praticando, as nossas atitudes, nossos comportamentos, eles advêm de um coração, né? E os nossos comportamentos, eles vão revelar como está o nosso homem interno, como está o nosso coração. Como nós lidamos no nosso dia a dia, como que é a nossa vida moral, social, familiar, nosso relacionamento com o próximo, sobretudo nosso relacionamento com Deus. Veja que as nossas atitudes externas sempre revelarão um coração, como está o nosso coração. E o equilíbrio é tudo, conforme nós já apresentamos aqui. Bom, nós estamos caminhando para a conclusão dessa lição. Jesus Cristo disse que os olhos é a porta do coração. Nós precisamos erguer, portanto, um muro de contenção no nosso coração para protegê-lo. E o coração protegido, ele vai, então, externar, ele vai manifestar nas nossas obras tudo aquilo que está lá reservado, tudo que está lá dentro deste coração, do homem ou da mulher. Que bênção, que maravilha. Desse modo, nós vamos concluir esta lição e, para concluir, nós vamos verificar que é necessário cultivar as virtudes da palavra de Deus. O jovem precisa diariamente estudar a Bíblia, refletir na palavra de Deus, aprofundar-se na palavra de Deus, buscar conhecer e entender as virtudes da palavra do Senhor, buscar a Deus em oração, falando com Deus, comunicando com Deus, se relacionando pessoalmente com Deus através da oração. E isso vai fortalecer o seu coração, seus pensamentos, suas emoções, sentimentos, suas vontades serão dominadas pelo Senhor.
A partir daí, naturalmente, uma comunhão se construirá com Deus, com o próximo, a partir dessas ações do cultivo da leitura da palavra de Deus e da oração. E isso vai refletir no serviço, praticar as virtudes através do serviço aos outros, servir o próximo, servir o nosso semelhante, servir a igreja de Deus, servir o reino de Deus, se colocar na condição de servo. Essas são atitudes, são virtudes maravilhosas que irão revelar um coração remido, um coração protegido, um coração guardado, um coração que serve a Deus, um coração inclinado a viver a palavra do Senhor. Aplicação prática, reflexão diária. Dedique tempo para a leitura da palavra de Deus diariamente. Leia o livro de Provérbios várias vezes, nós já referimos isso aqui. Um autoexame, examinar seus pensamentos, emoções, vontades regularmente. Você deve fazer essas reflexões. Leia Provérbios, depois pare e medite. Como que está o meu coração? Examine seus pensamentos. Como que estão seus pensamentos? Seus pensamentos são bons? Seus pensamentos são ruins? Seus pensamentos são malignos? Seus pensamentos são violentos? Seus pensamentos são pensamentos carnais, imorais? Como são seus pensamentos? Você deve estar sempre vigiando o seu homem interior, vigiando as suas ideias, vigiando as suas emoções, as suas vontades. Faça esse exercício. Pratique esta disciplina da meditação bíblica, da meditação da palavra do Senhor. Ação consciente. Tome decisões conscientes para alinhar sua vida com os princípios bíblicos. Antes de qualquer decisão, avalie, reflita, pense biblicamente. Pense como que você deve tomar essa decisão a partir da palavra de Deus. Crescimento contínuo. Busque crescimento espiritual contínuo através da aplicação da palavra de Deus. Portanto, estamos chegando ao final desta lição tão maravilhosa, onde aprendemos como que devemos guardar o nosso coração, como que devemos proteger o nosso coração, e a razão disso é porque dele procedem todas as saídas da vida. Desse modo, o comportamento ele vai testemunhar como está o estado do nosso coração. Veja só, o comportamento irá testemunhar como está o estado do nosso coração. Comportamentos, atitudes, ações, vida prática, sempre revelará como está o nosso coração. A nossa vida é como uma árvore, e essa árvore deve ser frutífera. Nós devemos produzir frutos para a glória de Deus, para o louvor do eterno Deus. A nossa vida também é como uma fonte, e de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. De uma mesma fonte não se pode produzir dois tipos de águas que podem ser consumidas, águas cristalinas, água potável e água que não se pode consumir. A nossa vida, portanto, ela deve ser considerada sob esses aspectos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Professor, que a lição deste domingo seja muito abençoada. Desejo que todos os seus alunos cresçam na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Mais uma vez eu peço a você, se você não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal, curta este vídeo para o fortalecimento do canal e compartilhe nas suas redes sociais. Fazendo assim, você estará evangelizando. Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o nosso Senhor.